Boa noite. Como anda a sua capacidade de colocar limites nas suas relações? Hoje vamos trazer este tema para a gente poder debater, conversar, aprender, enfim, se posicionar é essencial e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Estou fixando aqui o tema da live de hoje, então, que é como colocar limites nas relações. Deixa eu ajeitar vocês aqui. Thiago está por aqui. Deixa eu virar para cá para aparecer. Opa, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que a gente acolhe a todos, né? E que vocês participem, né? E estejam conosco até o final, tá bom? É isso, pessoal. Quero trazer aqui uma introdução, né? Que é o seguinte... Qual que é o nosso objetivo da live, né, de hoje? Nós queremos trazer aí percepções para vocês, para que vocês possam identificar, estabelecer e comunicar limites saudáveis nas relações. Quais relações, Tamires? Todas as relações. Nós estamos trazendo vários temas aqui, né, sobre relacionamento afetivo amoroso, principalmente. Então, com seu namorado, com seu cônjuge, enfim. Mas estabelecer limites é algo que a gente precisa fazer em todas as nossas relações interpessoais. Então, essa live vai te ajudar em qualquer sentido. Seja na relação com o seu chefe, na relação com a sua família, com seus amigos. Enfim, esse tema de como estabelecer limites nas relações serve para todo mundo. A gente precisa colocar limites nas nossas relações o tempo todo. Então, esse é o tema, e é importante a gente trazer esse tema para vocês, por quê? Porque através desse processo, né, de estabelecer limites, a gente consegue melhorar a nossa autoestima, a gente consegue promover o nosso bem-estar emocional principalmente, né? Então, a gente quer trazer para você esse tema para que você possa entender a importância de colocar os limites e sair daqui dessa live com ferramentas práticas para já colocar aí em prática no seu dia a dia essas percepções e esses limites, tá? Sobre a nossa live, a live fica gravada, certo? Amanhã, às 9h30, está disponível para vocês assistirem no YouTube. É só procurar por Tamires Augusto Teodoro lá no YouTube, que você vai achar todas as lives desse ciclo de lives que a gente tá trazendo sobre relacionamentos. A live, a gente vai trazer vários exemplos aqui, possibilidades. Eu sei que às vezes você vai se identificar, você vai olhar e falar, nossa, parece que tá falando comigo, porque eu vivo isso nas minhas relações, eu vivo isso nos meus relacionamentos, mas eu quero te pedir que você não generalize. Então, assim, observa se aquilo conecta com você, você faz um recorte, encaixa dentro da tua vida, da tua história, certo? Mas não generalize. Nem tudo que a gente tá falando aqui, às vezes, vai abarcar 100% do que você tá vivendo, porque não tem como, né? Aqui a nossa live é generalista. Então, se você deseja saber especificamente sobre a tua história, a tua situação, como você pode colocar limites na sua relação, de uma forma específica, você precisa agendar um atendimento. Eu e o Thiago, nós somos psicólogos e estamos 100% à disposição de você para que você possa entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. O link tá na bio. E aí a gente pode observar certinho e direcionar você em relação à situação que você tá vivendo, tá bom? Bom, recados dados, é isso. Se você tá chegando aqui agora, ó, clica no aviãozinho e compartilha, tá? Essa live com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas próximas. Quem já tá aqui, diz pra mim, você tá me ouvindo bem? Vi que o Lucas chegou aqui. Boa noite, pessoal. Diz pra mim, vocês estão me ouvindo bem? Coloca aqui um feedback pra mim. E a qualquer momento, você pode trazer sua dúvida, seu questionamento, que nós estamos à disposição para te responder, certo? Bom, o Thiago vai começar trazendo aí algumas pontuações para vocês e daqui a pouco eu volto, tá bom? Deixa eu passar para ele aqui. Pronto. Oi, pessoal, vamos lá? Dar início. Bom, hoje a gente vai falar sobre a importância dos limites, de se colocar limites nas relações, né? Eu queria que você observasse essa frase que eu vou falar agora e que, se você identifica com ela, que você possa sinalizar aqui, tá bom? Quem tenta agradar a todos, desagrada a si próprio. E aí? Se identificou?
Porque no passado eu me identificava muito com ela. Eu tinha que agradar todo mundo. E diante do autoconhecimento que eu fui trabalhando comigo mesmo, hoje eu fiz diferente. Hoje eu sou uma pessoa, um homem diferente. Entendeu? Então, quem tenta agradar a todos, desagrada a si próprio. E o desagradar a si próprio é tão ruim que isso faz com que isso faz com que traga prejuízos pra gente. E de uma certa forma, quando eu deixo de ser eu próprio para fazer alguma coisa que não é interessante para mim, que eu não gosto, que eu não para agradar o outro, ou o outro diz algo e eu simplesmente abaixo a cabeça e concordo sem estar concordando, eu não estou estabelecendo limites. E isso faz com que futuramente eu vá sofrer. E isso traz também, quando eu não estabeleço os limites, eu deixo de cuidar de mim. Quando eu não estabeleço os limites, alguém sempre vai estar se aproveitando. E isso faz com que a pessoa se sinta triste. Isso causa uma exaustão emocional. E isso causa estresse. Então, eu quero trazer uma curiosidade aqui. Quando as pessoas não dão limites, elas atraem pessoas que gostam de aproveitar dela. É como se fosse um imã puxando o metal. Ou seja, o fulano é bonzinho. O fulano é gente boa. O cicrano, ele nossa, ele é muito bom. Tudo que pede ele faz, né? Tudo que pede ele faz. Só que nesse momento, o fulano ele agrada os outros e se desagrada. Ele joga toda a energia para as pessoas, né? Ele faz aquilo que pode, o que não pode, e quando ele executa algo, e algo que às vezes ele não gosta, que muitas vezes ele não gosta de estar realizando, ele começa a pensar assim, por que eu estou fazendo isso? Isso me deixa... E isso começa a deixar a própria pessoa triste. Porque no final de tudo isso, o que sobra para ele são migalhas de energia. Porque ele está cansado, ele está desmotivado. Porque, poxa, eu ajudei o outro e eu não fiz nada para mim. Eu perdi tempo, eu perdi energia e eu não obtive reconhecimento daquela pessoa que eu ajudei. Eu não estou falando que a gente tem que ser egoísta, mas eu estou falando que a gente tem que olhar para a gente. Porque isso é de uma forma... isso está fora do equilíbrio. Ou seja, você se coloca tanto para o outro, e quando para você você não se dá valor. E isso gera o desvalor, o desamor. Você não consegue enxergar em você os seus talentos, porque você sempre está agradando o outro. Porque você aprendeu, né, lá com seus pais, né, no seu repertório de vida, ou com alguém que, nossa, é legal você sempre agradar as pessoas, é bonito, né? Todo mundo vai gostar de você.
É importante que todos gostem de você. Então, você sempre vai ter que agradar. E isso traz um sofrimento enorme pra gente. Quando eu não dou limites às pessoas, eu sofro. Eu começo um processo de sofrimento, de ruminação de pensamentos, e eu perco tempo com isso. E isso gera emoções disfuncionais. Tá certo? Quando nós não estabelecemos limites, somos abalados pelos outros. Isso pode trazer prejuízos enormes e sofrimentos pra gente. E eu vou dar um exemplo. Sabe quando você empresta um dinheiro para aquele seu amigo e você está sempre emprestando e isso está acumulando? Então, e você não fala nada. O que acontece? Você, por não falar nada, isso uma hora vai virar ressentimento. Por quê? Porque você não colocou limites. Você não fez com que aquela pessoa conhecesse os seus limites. E como que ela vai conhecer os seus limites? Dialogando, falando o que você está sentindo. Porque como que a pessoa vai saber se você gosta ou não gosta se você não falar? Então é importante que você tome consciência que colocar limites é importante. É muito importante. E a gente vai falar futuramente desses prejuízos, tá bom? Isso aí, gente. Esse exemplo do dinheiro, né? É algo muito, assim, às vezes comum de acontecer, né? Às vezes a pessoa se sente desconfortável. A gente vai usar o dinheiro como exemplo, né? Mas no geral de pedir favores, né? Então quando a pessoa te pede um favor, às vezes você fica desconfortável de dizer não, né? E aí às vezes o que acontece? Você vai cedendo o teu tempo de vida para poder fazer aquilo que o outro precisa. E isso é extremamente prejudicial para nossa saúde mental. É claro que a gente tá falando sempre de extremos, né, gente? É claro que a gente vive em sociedade, a gente vive em comunidade, a gente vive com o outro. As relações são extremamente importantes. Muitas das vezes a gente vai ajudar o outro, vai fazer pelo outro. Isso aí é super natural. A questão é o quanto isso está te prejudicando. A gente precisa sempre medir e olhar para esses prejuízos. Sempre a gente tem que buscar um equilíbrio das coisas. Então, quando a gente coloca aqui numa situação da pessoa que não sabe colocar limite, a gente quer dizer principalmente daquelas pessoas que estão se prejudicando para poder fazer algo pro outro, sabe? Então, não é assim, tipo, ai, nossa, agora eu vou colocar limite em todo mundo, não vou fazer nada pra ninguém. Não é isso, gente, né? Não vamos pra um exagero, não é isso. Senão você torna uma pessoa muito chata, né? Onde que ninguém vai ficar perto dela. Não, você vai viver em sociedade, como assim, né? A gente sempre precisa das pessoas pra alguma coisa. Mas qual é o ponto de equilíbrio? Qual é o ponto que vai fazer sentido? Não sei, você que vai ter que definir. Porque assim, olha, uma pessoa pode me pedir um dinheiro, e aí, às vezes, se tá dentro do valor que eu consigo emprestar, se eu confio naquela pessoa, eu vou emprestar. A pessoa me pede um favor, se tá dentro das minhas possibilidades de atender, eu vou atender, por que não? Mas, se a pessoa tá me pedindo uma coisa que está além da minha capacidade ou do meu desejo de atender, então, por exemplo, às vezes eu até tenho dinheiro, mas eu estou guardando a minha reserva de emergência junto com meu marido, eu não quero dispor daquele dinheiro, porque pra mim é importante ter aquela reserva, ou estou planejando uma viagem, alguma coisa, como que eu vou dispor do meu dinheiro para entregar para o outro? Se às vezes, por exemplo, o outro é uma pessoa irresponsável, que não cuida do seu dinheiro, não já fez isso, né? Já repetiu esse ciclo várias vezes. Então, entende que para cada situação você vai ter que medir o que faz sentido para você. Não tem uma regra certa. Tipo assim, emprestar tal coisa é ruim, fazer tal coisa é errado. Não existe isso. Nós somos flexíveis, né? Como ser humano, nós somos flexíveis. E para cada pessoa, você vai ter que encontrar esse equilíbrio. Então, como que eu faço para encontrar esse equilíbrio? Se conhecendo, se percebendo, sentindo. Tem um ponto importante. Muitas pessoas estão anestesiadas diante das coisas.
Esse é um ponto. Sim. Deixa eu até... Isso aí tá vindo agora das vozes da minha cabeça. Deixa eu anotar, senão eu vou me perder. Anestesiadas, né? Tá. Então, muitas das vezes a pessoa está anestesiada. Às vezes, tem a questão do repertório da pessoa. E tem a questão da percepção. Certo? Tô anotando aqui porque eu tô improvisando. Então, peraí. Ó, o que eu quero dizer com isso? O Thiago trouxe um exemplo bem bacana, né? Dizendo da questão de que desde pequeno, por exemplo, você vai se acostumando a agir de uma forma. Então, o que acontece? A forma como a gente age na vida adulta não começou hoje, concorda comigo? As coisas que você faz hoje, as atitudes que você tem hoje não começaram hoje magicamente. A maior parte dos nossos comportamentos na vida adulta iniciaram na nossa infância. Foram aprendidos esses comportamentos na nossa infância. E aí, o que acontece na nossa infância? Acontece um processo que a gente chama de reforçamento. Você é reforçado naquilo. Então, por exemplo, vamos supor que a sua mãe te pediu uma coisa quando você era pequenininho, e aí você foi lá e fez aquilo. A sua mãe fala, nossa, como você é uma garota boazinha, que gracinha de menina. E isso faz com que você faça o quê? Poxa, minha mãe me ama quando eu faço isso. Qual que é a tua tendência? De fazer isso novamente numa próxima vez. Só que, gente, as relações humanas são diversas. E quanto mais a gente cresce, mais relações a gente vai tendo, né? Então a gente tem a relação com os nossos pais, com os nossos familiares, com os nossos amigos, no grupinho da escola. Então, várias vezes as situações vão acontecendo e aí vai reforçando aquele lugar. Então, de repente, o que foi reforçado pra você e a forma como você foi se moldando é o lugar de ser a boa menina. A boa menina que não queixa de nada, entendeu? Tem gente que é assim, né? Tipo, pode pedir tudo que a pessoa não reclama. Você pode xingar a pessoa que a pessoa não fala nada. A pessoa fica remoendo aquilo, mas não fala nada. A pessoa não devolve aquilo, né? A pessoa não se posiciona. A pessoa não diz, olha, não fala assim comigo. Olha, fala baixo. Você tá gritando comigo. Não fala assim comigo. Eu não permito que você fale assim comigo. Então, isso vai acontecendo desde pequenininha. Então, tem a pessoa que é muito boazinha. Então, ela não reclama de nada. Ela escuta tudo calada. Tem, por exemplo, a pessoa que faz tudo pra todo mundo. Sabe? Então ela tá lá, tá cuidando dos irmãos, e aí na escola ela tá ajudando todo mundo, e aí ela vai sempre assumindo cada vez mais responsabilidade, ou os adultos que cuidam dessa criança, desse adolescente, enfim, vão colocando cada vez mais responsabilidade, e assim vai moldando o nosso jeito de ser. Quando chega na vida adulta, você é essa pessoa que não consegue colocar esses limites, por quê? A sensação que você tem é que, ao colocar limite no outro, você deixa de ser amada. Você perde o amor do outro. Você entende o quanto que isso é profundo? Nós somos seres que vivem com base no amor. A gente precisa do amor do outro, do afeto do outro, do cuidado do outro. Um bebezinho, ele não sobrevive sem amor. Ele não sobrevive sem afeto. Na época da guerra, eu não vou saber direito a referência, mas na faculdade eu estudei, e aí tem um pesquisador que na época da guerra eles percebiam o seguinte: os bebês ficavam sem pai, sem mãe, sem ninguém pra cuidar, e aí tinha tipo os orfanatos e botavam os bebezinhos todos lá, e eles cuidavam dos bebezinhos com coisas básicas, dava comida e trocava a fralda, e os bebês morriam por falta de afeto, por falta de amor. Porque uma criança, ela não precisa só que você entregue o básico, ela precisa ser alimentada de amor. Então, ter lugar no afeto e no amor do outro é das moedas mais caras pra gente, sabe? Então, desde pequenininha, a gente é moldada pra estar onde a gente é amada. Isso acontece com todo mundo. Tem umas pessoas aí meio frias que não ligam muito pra isso, mas, no geral, nós somos moldadas pra isso, pra receber amor. E aí, o que acontece? Na vida adulta, você não coloca limites, por quê? Porque você tem, é como se fosse esse lugar de, eu vou perder o amor do outro, eu vou perder esse lugar de admiração do outro, ou eu vou perder a aprovação e o reconhecimento do outro. Então, as coisas que acontecem na nossa infância geram na gente padrões, esses padrões são estabelecidos e a gente precisa continuar perpetuando, a gente continua agindo daquela forma pra continuar naquele padrão. Isso aí é pra todo mundo que é humano é assim, a gente aprende e reproduz aquele padrão.
quando a gente tá na vida adulta, a gente tem essa dificuldade, a gente vai aprendendo às vezes a agir diferente, mas a maioria das vezes a gente vai repetindo aquilo e vai percebendo que aquilo tá demais, que aquilo vai nos machucando. E aí é muito comum, né, pra pessoas que tá aí na minha faixa etária, por exemplo, os 30 a mais, que a gente olha pra trás e fala assim, gente, como assim? Eu vivi, tipo, 30 anos da minha vida e continuo, às vezes, ficando nesse lugar, nessa posição de querer agradar o outro, de não dizer não pro outro, de deixar de fazer as coisas por mim pra fazer pro outro, né? E aí, muitas das vezes, nesse momento que a gente vai buscar uma terapia, uma ajuda, né? Pra poder entender desses padrões. Mas eu quis dar essa introdução toda pra te dizer que não é que você é a pior pessoa do mundo, ou que só você é assim, entende? É um padrão que vem antes de você. É um padrão que tá estabelecido, é assim que funciona. A mente do ser humano funciona assim, entende? Só que isso também não significa que a gente não tenha a responsabilidade de mudar esse padrão se isso te machuca, se isso te fere. Porque não é porque é assim que funciona que as coisas precisam continuar sendo assim. Se te machuca, se te fere, se te faz mal, você pode sim mudar esse padrão. Somos todos adultos aqui, né? E a gente sempre vai buscar um caminho pra ser o que a gente chama de adulto saudável, que é o quê? É você pegar sim as suas feridas da infância, acolher, né, essas feridas da infância, entender como que aconteceram, mas você se responsabilizar pela mudança que está nas tuas mãos. É sobre isso, né? Esse lugar de colocar limite é sobre isso, de se responsabilizar. Tem um comentário aqui. Eu era boazinha, ficava sempre mais quieta. E aí, olha, provavelmente esse padrão vai se repetindo. E aí, o que que acontece? Como que a gente faz pra quebrar esse padrão? Vou voltar aqui no que eu escrevi. Eu escrevi o seguinte: a pessoa, por estar tão acostumada com isso, ela tem esse repertório. Esse repertório é como se fosse assim... Como eu explico isso? Imagina uma fita. Uma fita. Nossa, gente, fita antigo, meu Deus do céu. Fita, sabe? Todo mundo que tem mais de 20 anos, vocês vão saber o que é fita. Fita, igual tocava no toca-disco, sabe? Um CD. Pronto, um CD. Imagina um CD. Um CD que não é regravável, vamos pensar assim. Tá lá registrado dentro daquele CD aquelas músicas. Toda hora que você pegar e colocar pra tocar, vai tocar a mesma música, certo? Diferente do Spotify, um CD toca sempre a mesma música. Um repertório é como se fosse isso. As informações estão registradas e você é capaz de tocar aquelas músicas, entendeu? Tipo, o repertório é isso. O que você dá conta de fazer? O que você dá conta de ser? Esse é o teu repertório. E aí esse repertório, ele está em você, então você age desse jeito porque é o jeito que você sabe agir, certo? E aí você, por ter esse repertório, essa forma de olhar pra vida, você tem uma percepção sobre as coisas. Então, por exemplo, você acha que toda vez que alguém te pede alguma coisa, você tem que encaixar dentro do teu dia ali, porque você não pode dizer não pro outro. Poxa vida, como é que eu vou dizer não pra pessoa? Como é que eu vou dizer pra pessoa que eu não quero fazer, por exemplo? Ou, por exemplo, que eu não quero fazer esse trabalho, que eu não quero ir lá buscar ela de carro, ou que eu não quero entregar o meu dinheiro pra ela emprestado, porque eu quero cuidar de mim, porque eu quero fazer uma coisa pra mim. Como é que eu vou dizer pro outro que eu não quero me colocar nessa posição, que eu não quero estar nesse lugar que essa pessoa tá tentando me colocar, se eu fui acostumada a agir de uma forma diferente? E aí, de tanto ficar nesse lugar, a gente fica como anestesiada. Então, o que que acontece? Quando você coloca aqui pra mim, eu sempre fui a pessoa boazinha, ou eu faço tudo pra todo mundo, esse é o momento em que você quebra esse lugar de amortecimento da tua alma, sabe? Você quebra esse lugar de estar anestesiada. É esse momento em que você começa a perceber e você começa a ganhar consciência. O primeiro passo pra mudança é ganhar consciência. Entendeu? Ganhar consciência é extremamente importante. Porque sem consciência a gente não consegue mudar nada. Então, às vezes, não é que o tanto de coisa que o outro te pede não te atrapalha. Às vezes é porque você está anestesiada e não sentiu. Então você está acostumada, por exemplo, a acordar às 6 horas da manhã e ficar até meia-noite fazendo um tanto de coisa para os outros. E aí, porque você tá acostumado. Então, é como se pra você nem doesse, entendeu? Você tá acostumado, por exemplo, a deixar de ganhar dinheiro pra você, porque você fica entregando as coisas de graça pros outros, às vezes, ou você fica cobrando mais barato pros outros, por exemplo, ou você fica sempre gastando o teu tempo, a tua energia, o teu trabalho pra entregar pros outros, porque você já tá acostumada. Então, aquele lugar que a gente tá acostumado, a gente tende a continuar repetindo. Diz pra mim, pessoal, tá fazendo sentido? Manda aqui. Se tiver alguma dúvida, tá, vocês podem colocar aqui.
tá? Então, assim, como que a gente faz pra mudar isso? Vocês precisam se conhecer. Todo mundo precisa se conhecer, né? Isso aí é de praxe. Mas o autoconhecimento vai dizer pra gente o que tá bom, o que tá ruim, qual é o teu limite, o que tá passando do seu limite. Obrigada, Charles. Charles colocou aqui que tá fazendo sentido. Legal. Obrigada. Então, assim, o autoconhecimento é que vai fazer com que você seja capaz de entender os teus limites. Porque aquilo que é limite pra mim, de repente pra você vai ser diferente. E não significa também que aquilo que hoje não me incomoda, amanhã não vai incomodar. Tudo depende. Tudo depende. E a gente precisa ser capaz também de flexibilizar. Eu fiz um post, coloquei hoje no feed, a respeito dessa questão de limites e de como, pra mim, o amor é justamente você entender o momento do outro. É você entender que às vezes vai ter conflito, às vezes não vai dar certo, às vezes você vai ter que flexibilizar. As relações vão mudar, entende? Aquilo que fazia sentido entre eu e o Thiago hoje, por exemplo, amanhã às vezes não vai fazer sentido mais. Aquilo que fazia sentido entre eu e uma amiga, por exemplo, de repente às vezes não vai fazer sentido mais. E aí eu preciso colocar o limite pro outro, dizer, olha, até aqui a nossa relação aconteceu assim, mas daqui pra frente eu acho que vai precisar acontecer diferente porque eu não tô me sentindo bem. Sabe aquilo que você fazia sempre? Antes não me incomodava, mas agora tá me incomodando muito. Então eu gostaria de pedir que você parasse de agir assim, ou como que a gente pode fazer pra poder achar um meio termo no meio disso tudo. Sabe? Então, o autoconhecimento é que vai colocar qual é o teu limite. Não tem como fazer isso sem se conhecer. Porque o que não pode também é você pegar, por exemplo, os exemplos que a gente tá trazendo aqui e começar a ditar limite pra todo mundo, que você não vai dar conta de sustentar, entendeu? Você pode virar pra todo mundo e falar assim, mas a partir de agora, vou colocar os limites aqui. Se não fizer sentido pra você, você não dá conta de sustentar. Você precisa internalizar, entender aí dentro de você o porquê que você tá colocando aquele limite. Sabe por quê também? Um limite a gente coloca e não é aquilo pronto e acabou. A não ser que você corte a relação com a pessoa. Aí você corta a relação com a pessoa, você some da vida da pessoa, nunca mais vai ver, aí acabou. Mas se você vai continuar tendo uma relação com a pessoa, esse limite ele vai ser moldado e testado. Entende? Vou dar um exemplo de novo, eu e o Thiago. Se eu coloco um limite que não existia na minha relação com ele, esse limite ele vai ser testado, por quê? Porque às vezes o Thiago vai esquecer, tipo, poxa vida, é verdade, né? Isso aqui agora é um limite pra Tamires, agora a gente não pode agir assim mais, beleza, entendi. E aí, se ele errar comigo, eu vou ter que falar pra ele, olha amor, lembra que a gente combinou que a partir de agora você não ia agir mais assim comigo, você não ia falar assim mais comigo, isso aqui não ia mais acontecer na nossa relação? Então, você tá fazendo de novo? Entende? Não é do dia pra noite que a gente muda. Você não é capaz de mudar do dia pra noite, por que você quer exigir que o outro mude do dia pra noite? Então a gente precisa ter paciência com o outro, certo? Quando a gente tá impondo e mudando ali os nossos limites. E o autoconhecimento sempre, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Apesar de muito difícil ter essa percepção. Com certeza, Charles. Mudar essa percepção é muito difícil. Mas o que acontece? Observa o teu sentir, tá? Observa. Quando o teu limite está sendo ultrapassado, você sente um desconforto, alguma coisa, sabe? Sabe aquilo de tipo assim, eu tô indo, mas tem um desconforto? Eu tô fazendo isso pra pessoa, mas tem um desconforto? Então assim, o desconforto, ele surge no nosso corpo, sabe? Ele surge no nosso pensamento muitas vezes, mas às vezes o pensamento ele tá tão acostumado a ser de um jeito. Então vamos por assim, vou dar um exemplo. A pessoa... você já fala, a pessoa vira e mexe, te pede um favor. Você já fez esse favor várias vezes e a pessoa continua te pedindo aquele favor. Você fala assim, mas fulano, dá um jeito na tua vida, resolve isso aí, para de me pedir esse favor. E toda vez a pessoa pede, fala que é a última vez, e você continua fazendo pra pessoa aquele favor. Tem um desconforto ali, entendeu? Então, esse sentir, esse desconforto que você sente é um indício, é um sinal. Uma outra coisa também que acontece é que às vezes vai vir um pensamento, tipo assim, nossa, mas eu não aguento mais fazer esse favor pra pessoa, eu tô deixando aqui de trabalhar, por exemplo, tô deixando de cuidar do meu filho, cuidar do meu marido, cuidar de quem é importante pra mim, pra poder fazer esse favor. Vai vir um pensamento, só que você tá tão acostumado com um padrão de comportamento que esse pensamento é como se ele fosse sufocado. É como se fosse assim, não pensa isso não, pelo amor de Deus, não pensa. Até porque se você pensar, você vai ter que tomar uma atitude, né? Ou então você vai ter que ficar remoendo aquela angústia. Então, muitas das vezes, quando a gente tá acostumado com um padrão, o que acontece? A gente mesmo pensa e a gente mesmo vai sufocando aquele pensamento, né? Então, como que a gente faz pra mudar? Observa o que você tá sentindo e aí, todo dia você vai pensando sobre aquilo, entendeu? Vai pensando, vai remoendo aquilo, sabe? É ruim quando a gente fica remoendo uma coisa pra não resolver.
Mas quando a gente tá disposto a resolver as coisas, a gente vai precisar, às vezes, de vários dias, de várias semanas pra poder entender o que aquilo tá significando. Porque às vezes você não tava olhando aquilo como um incômodo. Só que agora você começou a perceber que tá te incomodando, você vai ter que entender e encaixar aquilo dentro de você até que você consiga verbalizar pro outro, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Vê se fez sentido? Charles, coloca aqui. A Eunice falou com certeza. Que bom que fez sentido. Peraí. Muito bom. Deixa eu ler aqui. É complicado impor limites, principalmente para familiares. Sim. E esse lugar dos familiares entra no quê, gente? Entra no ponto do seguinte, que são as pessoas que nos criaram, né? Quem nos criou, são as pessoas, assim, que estão mais próximas da gente, são as pessoas que desde muito pequenininho a gente aprendeu a dizer sim. É difícil mesmo. E aí, por isso que a gente sempre prioriza a questão da conversa. É muito difícil quando, assim... O outro não tem como saber o que tá passando na sua cabeça. Concorda comigo? Não tem jeito. Então, às vezes, você percebeu aquilo, você ficou remoendo aquilo, entendendo aquilo, internalizando aquilo, aí você decidiu, você falou assim, nossa, não tem jeito, eu vou ter que conversar com fulano. Então, percebe que existe ali uma necessidade de uma conversa. Você vai ter que chegar pro outro e dizer, olha, isso aqui me incomodou. Sabe aquele dia que você falou tal coisa? Isso aqui me incomodou por causa disso. Eu me senti de tal forma. Será que a partir de agora você consegue agir diferente? Porque eu não gostei, achei que você passou do ponto comigo, achei que foi ruim, achei que foi negativo. Aí você vai colocar o que você sentiu, né? E aí essa relação ela vai sendo moldada. Uma coisa que eu percebo muito em relação aos familiares também, vê se faz sentido pra vocês, gente. Talvez nós, eu, você, talvez nós sejamos a geração mais saudável da nossa família, sabe? Nós somos a geração, com certeza, que tem mais acesso à informação. Nós somos a geração que tem mais acesso a possibilidades de autoconhecimento. A quantidade de possibilidades de autoconhecimento que eu e você que está aqui ouvindo tem hoje é infinitamente maior do que as nossas avós tiveram, por exemplo. Então, a quantidade de informação que a gente tem, por exemplo, em um ano... Posso chutar que é coisa que a nossa bisavó, por exemplo, ia ver ao longo da vida inteira. Então, e é justo que seja assim, né? Então, talvez você seja a geração mais saudável da tua família. Entende? E aí não é num lugar de julgamento, de culpa. Os seus familiares, às vezes, na maioria das vezes, eles estão fazendo aquilo que eles foram ensinados a fazer. Eles estão fazendo aquilo que eles dão conta. Então, olhar para os nossos familiares ou para as pessoas que estão, às vezes, atravessando os nossos limites, com esse olhar de compaixão, também é positivo para nossas relações, né? Porque o outro, às vezes, está fazendo aquilo porque é o que dá conta. Nunca foi ensinado de que deveria ser diferente, que poderia ser diferente. Né? E às vezes a gente erra com o outro também, porque a gente não tinha aquela visão de que poderia ser diferente. Então, quando a gente vai pra uma conversa dessa forma, sem ser um embate, de tipo assim, não, você, na gritaria, por exemplo, você errou comigo, você é horrível, você é tóxica. Quando a gente vai pra uma conversa com um olhar compassivo, de compaixão, né, a gente tende a ser muito mais assertivo, a sair daquela situação, daquela conversa com algo positivo, tanto pra gente quanto pro outro. E tem uma coisa, se tudo der certo, os nossos filhos serão mais saudáveis do que a gente, entende? A errada da vez vai ser a gente, entendeu? Tem noção disso? Tomara que seja assim, tomara que a próxima geração, que os nossos filhos olhem pra nós e falem assim, meu Deus, como minha mãe agia assim, tem tantas outras possibilidades, né? Claro que a gente vai fazer de tudo pra acertar como pais e tudo mais, mas que as próximas gerações sejam cada vez melhores, né, do que a gente. Assim como a gente vai ser melhor que os nossos pais, que os nossos avós em muitos aspectos, porque a gente tem mais possibilidade de informação, né? Então, assim, tem um ponto também, né? Às vezes a gente faz terapia pra lidar com quem não faz terapia. É isso, né? Então a gente assume a responsabilidade, tá na nossa mão, aí a gente vai se cuidando. E eu sempre digo o seguinte, a família é como se fosse uma engrenagem. Imagina assim, um monte de peça junto. Se uma peça se modifica, se uma peça muda, se uma peça sai do lugar, todas as outras tendem a se readaptar também, entendeu?
Então, assim, às vezes a gente fala assim, mas fulano me trata assim. Mas você aceita ser tratado assim. Mas fulano age assim comigo. Mas você aceita e não fala que você tá sendo tratada mal, entendeu? Então, quando a gente muda, a tendência é que as coisas mudem também ao nosso redor. Certo, gente? Então, vou passar pro Thiago agora, tá? Que se deixar, eu vou falando aqui toda vida. Vocês vão dando feedback de vocês aqui. Vocês vão falando assim, tá legal. Isso aí, pode colocar dúvida também, tá bom? A comunicação e a assertividade é tudo numa relação, exatamente. Exatamente. E esse lugar de assertividade é como, pra mim, assim, é como se fosse o equilíbrio, o caminho do meio. De um lado a gente tem um lugar passivo, que é o quê? Eu não falo, eu não me posiciono, eu não digo pro outro que eu estou sendo ferida diante daquilo que está acontecendo, então eu me fecho, eu me retraio, eu fico em silêncio, eu não consigo dizer. E do outro lado tem a agressividade, que é quando eu vou lá, me posiciono de uma forma agressiva, com briga, com discussão, né? E as duas formas fazem com que o outro não nos escute, tanto quando você é passiva, que se você é passiva você não vai falar, ou você sendo agressiva, você chega apontando o dedo na cara do outro e aí a pessoa às vezes não vai nem entender o porquê que você tá tendo aquela reação, porque pra você é uma reação normal, mas pro outro às vezes pode ser uma reação, a pessoa vai olhar e falar, nossa, mas que desproporcional, né? Nossa, eu sempre tratei ela assim, por que agora tá surtando comigo? Entende? Então, assim, essa comunicação assertiva pelo caminho do meio, onde você se posiciona sim de forma firme, mas com compaixão, eu acho que é importante, com gentileza, né? Isso é importante. Legal, o pessoal tá falando que muito legal, fez sentido. Legal. Coisa boa. Obrigada, Camille, Nath, Samara, Charles, todo mundo que tá aí. Vou passar aqui o Thiago pra ele continuar falando pra gente sobre como colocar limites nas relações. Já eu volto. Bom, pessoal. Então, como que eu faço para colocar os limites? O que eu devo fazer? Né? Primeiramente, é dialogar. É usar do diálogo, ou seja, a arte de dizer não com respeito. Então, se alguém chega perto de você e te fala, né, te solicita algo, é você falar com respeito com ela, olha, infelizmente, nesse dia, nessa data eu não poderei ir, eu já tenho um compromisso. Porque muitas vezes as pessoas fazem o quê? Ô fulano, você pode me ajudar tal dia? A pessoa nem pensa o que ela vai ter naquele dia. A pessoa simplesmente vai lá e faz. E às vezes, na hora que vai chegando perto da data, ela fala, nossa, mas eu tenho um monte de coisa. Então, que você passe a perceber que não é legal você deixar de fazer as suas coisas para agradar o outro. É importante que você tenha ciência que aquilo ali pode te trazer prejuízos. Então, o primeiro passo é comunicar, é ter um diálogo com respeito, um diálogo franco, um diálogo onde você vai falar para a pessoa e também vai explicar para ela o porquê. Porque tem muitas vezes tem pessoas que às vezes você pode me ajudar? Não vou. De uma forma grosseira, e não precisa ser assim. Tem outros tipos também de comunicação, a não verbal. Às vezes a pessoa ela te pede algo ou e você não se posiciona. Aí ela te pede algo, você fecha a cara ou fica em silêncio. Isso é um tipo de comunicação verbal. Só que para a pessoa que tá pedindo, ou seja, mas ela vai ajudar ou não vai ajudar? A pessoa precisa de saber o porquê que ela não vai ajudar. Tem momentos que às vezes
nós temos que ser mais firmes, né? Existem vários tipos de personalidades. E tem pessoas que a gente tem que ser mais firme, ser mais rígido, depende do contexto. Tem pessoas que a gente vai utilizar de uma simples conversa, com tranquilidade. Às vezes tem pessoas que eu tenho que ser firme com ela, porque ela vai tentar ali, né, te convencer que é para você ajudar, e se você não coloca esses limites, ela passa a aproveitar da situação. Isso é muito ruim, porque isso vai te trazer prejuízos. E quando você começa a colocar os limites, ela simplesmente vai embora. E aí tem uma outra coisa. Quando ela vai embora, ou às vezes você fica triste, ou às vezes você começa a se questionar, né? Às vezes quando você coloca o limite também, o que acontece? Você toda hora chega perto da pessoa. Tá, mas como é que você tá? O que você tá sentindo depois que eu te coloquei o limite, né? A pessoa sempre dá aquela sondada. Não, colocou limites. E chama para conversar, se ela quiser. Se ela não está contigo, é porque ela estava ali para aproveitar. Se ela realmente é tua amiga ou seu amigo, ele vai permanecer, ele vai entender. Então, a gente deve se comunicar de uma maneira clara, respeitosa, de uma maneira simples, objetivo, e fazendo com que o outro entenda os limites que a gente vai colocar nessa relação. Isso tanto profissional, social, amorosa. Os limites têm que acontecer, gente. Porque se não acontecer, a gente vai ter prejuízos. E a gente poderá vir a adoecer. Verdade. E aí, colocou aqui, a Rafa colocou, libertador aprender a falar não. Sim. Verdade. E aí, olha só, eu vou aproveitar esse gancho que a Rafa colocou aqui. É libertador aprender a falar não. Tá vendo que ela colocou muito corretamente? Aprender é um aprendizado. Você tem que aprender, né? Não é porque você não sabe ou não tá colocando limites da forma mais assertiva, não tá dando muito certo, às vezes, colocar limites. Não é porque não tá dando certo ou porque você não sabe que você não possa aprender. Isso aí é uma habilidade, a gente chama de uma habilidade social, né? Então, a gente, como adulto, a gente tá sempre aprendendo coisas novas. Não é porque a gente cresceu de uma certa forma que a gente não possa mudar, a gente pode mudar a qualquer momento. Então, como que você faz, então, pra aprender isso, né, de colocar limites? Vai aos poucos, vai tentando. Você vai tentando, vai observando e vai mudando, certo? Então, por exemplo, hoje, de repente, faz um exercício aí. Na hora que acabar essa live, ou então amanhã, porque agora já tá tarde, amanhã você faz o seguinte: você senta, respira fundo e pensa em todas as situações que você está se colocando e que não faz mais sentido pra você. Quais são essas situações? Na hora que eu falo isso, eu tenho certeza que você já vai pensando em algumas coisas. Então você vai fazer uma lista, você vai pegar, vai sentar e vai escrever lá. Vai escrever lá tudo. É a forma que o fulano fala comigo. A forma de falar. É esse trabalho aqui, lá no meu trabalho, fulano tá abusando da minha boa vontade, né? Fulano não tá assumindo a responsabilidade, eu tô ficando sobrecarregada, tô assumindo a responsabilidade de outra pessoa. Então, no trabalho tá me sobrecarregando por isso. Então, questão de falar, outra coisa que é o que você está fazendo,
né? Outra coisa é o que você está sentindo. Então, por exemplo, às vezes o jeito da pessoa com você está fazendo você se sentir mal. Então, também é uma oportunidade de colocar limite. Então, lista tudo, absolutamente tudo. Imagina o seguinte, imagina que você é livre para fazer todas as escolhas, sem que o outro fique de cara feia, sem que o outro se afaste de você, sem que o outro te xingue, te ofenda. Vamos imaginar por um minuto que você é 100% livre. O que você não estaria fazendo mais? Ou o que você estaria fazendo se você fosse 100% livre? Então escreve sobre isso. Escreve sobre isso para você começar a pensar como que você pode sair dessas situações. Então, por exemplo, como eu disse aqui, né, do trabalho. Às vezes você está colocando muito da tua energia no trabalho porque aquilo faz sentido para você. Você está construindo algo para você. Você está agindo daquela forma no trabalho, se dedicando mais ou assumindo a responsabilidade de uma outra pessoa, porque aquilo está coerente com aquilo que você está buscando. Entende? O que você está fazendo conecta com o futuro que você está buscando. É como se você estivesse plantando para colher depois. Mas às vezes não tem isso, você está plantando no terreno dos outros, para os outros colherem, né? Para outra pessoa colher. Então assim, observa isso. Isso que você está fazendo, você está plantando para você, por você, né? Então, principalmente no trabalho, né? E às vezes não, às vezes você tá só se sobrecarregando, se estressando para outra pessoa levar vantagem, para outra pessoa ficar bem, e você tá cada vez mais se prejudicando. Então, como que você pode começar a colocar limite? Então, por exemplo, você tá com uma pilha de tarefas, aí geralmente chega o outro nem é teu chefe não, tá? É um colega de trabalho que fica assim, ai, amiga, sabe, eu não sei fazer. Aí você fala assim, ai, eu consigo fazer tão rapidinho. Amiga, pera aí que eu vou fazer rapidinho no meu horário de almoço. Da próxima vez você vai falar assim, amiga, olha, hoje eu não consigo, tá? Eu vou conseguir fazer na hora que eu terminar essa pilha de serviço aqui. Provavelmente daqui a 15 dias, lá pro dia 20, você pode esperar até lá? É uma forma de colocar limite. Ou então, amiga, olha, toda vez que você tá me pedindo isso e isso tá me sobrecarregando, eu posso te ensinar a fazer isso. Ou eu posso te mostrar como que você aprende a fazer isso. Então, por exemplo, se você pagar um curso tal, você consegue fazer isso. Você vai aprender a fazer isso. Sabe essa habilidade que eu tenho? Não caiu de Deus, assim, na minha cabeça. Eu aprendi, eu estudei. Eu me desenvolvi para aprender isso. Então, olha, amiga, esse aqui é o caminho, sabia? Se você pode estudar isso aqui, você vai ficar tão boa quanto eu, olha só. Sabe? Então, dá esse direcionamento pro outro, dá esse limite em relação ao outro. Observe as coisas, né? Como eu disse, as coisas que você está fazendo, as coisas que você está sentindo. Então, por exemplo, toda vez que eu vou em tal lugar, eu vou na casa de fulano, eu sinto um desconforto. Mas que desconforto que é esse? Dá um nome pra isso. Eu sinto desconfortável porque o jeito que a pessoa me olha, ou o jeito que a pessoa fala comigo, ou me dá a sensação de que eu não tô sendo querida aqui nesse lugar, me dá a sensação de que a pessoa não quer que eu esteja aqui, ou que eu tô incomodando, ou que a pessoa não gosta de mim. Tá, mas o que você vai fazer com isso então? Você vai sentar com a pessoa e falar, olha, fulano, tudo bem? Toda vez que eu venho aqui, deixa eu te falar, toda vez que eu venho aqui na sua casa, ou em tal lugar, eu sinto que você me olha de um jeito estranho, ou eu sinto que às vezes não tá muito confortável pra você me receber aqui na sua casa. Eu sei que às vezes é difícil a gente falar pro outro, né, que o outro tá incomodando, ou que a gente não gosta do outro, né, a gente não quer falar isso. Mas eu estou me abrindo aqui pra poder entender o que tá se passando com você, porque às vezes eu tô achando que a nossa relação é de uma tal forma, e tô dando uma atenção pra nossa relação, achando que a nossa relação pode ser assim, e às vezes não é a tua intenção, né? Então, assim, pensa aí, depois você me fala, né? Vou esperar a tua resposta, entende? Então, assim, gente, mas é difícil, tá? Eu tô falando assim, nessa tranquilidade, nessa leveza, mas depois de muito tempo fazendo isso, é que eu me tornei boa nisso. E não significa assim, percebi, agora eu vou lá pegar e tirar satisfação com todo mundo. Não, gente, você vai ter que respirar, entender qual é o melhor momento de tocar nesse assunto, qual é o melhor momento de falar sobre isso, qual é o melhor momento de dizer pro outro isso que você tá sentindo. Por exemplo, numa parceria de trabalho, por exemplo, ou numa parceria, num namoro, por exemplo. Nossa, no namoro é muito comum isso, essa questão de colocar limite. Às vezes você tá percebendo as coisas no teu namoro, você tá percebendo as coisas no teu casamento, você tá percebendo um desconforto, mas você não fala. Você não diz pro outro, tipo assim, olha, por exemplo, olha, fulano,
Você nunca teve o hábito de ficar mexendo no celular meio que parecendo que tá escondido, e agora parece que, sei lá, faz uns dias que você tá fazendo isso tá me deixando insegura, tá me deixando com uma sensação tão esquisita, sabe? Porque parece que você tá me escondendo alguma coisa, não tô me sentindo confortável. Tá acontecendo alguma coisa, você quer conversar sobre isso, tô aberta pra poder entender o que tá se passando, entendeu? Aí você dá abertura pro outro dizer, entendeu? É claro que, assim, você não pode se responsabilizar por aquilo que o outro vai dizer ou pela sinceridade do outro, mas você pode se responsabilizar por dar o primeiro passo. Por dar o primeiro passo. E aí, você vai fortalecendo essa tua habilidade aos poucos. Aos poucos. Então, experimenta um dia. Eu vejo muitas pessoas esquivarem, fugir, entendeu? Tipo assim, eu posso dizer pro outro que eu não vou porque eu não quero, porque eu quero descansar, porque eu tô cansado, porque eu não tô com vontade, mas eu digo que eu tô com dor de barriga, tô passando mal, entendeu? Então, o que você faz? Da próxima vez, você fala assim, ô fulano, você vai me desculpar, mas dessa vez eu não vou, porque eu tô muito cansada, trabalhei muito essa semana, quero descansar, sabe? Sei que você vai entender. Espero que você entenda, né? Porque boas amizades, gente, a gente tem que facilitar esse processo, né? A amizade e relações entre pessoas adultas poderiam ficar tão mais leves se as pessoas fossem sinceras, se a gente pudesse dizer com sinceridade pro outro o que a gente pensa, o que a gente acha. É tão mais leve, assim, não sei, eu e o Thiago, a gente tem uma relação muito assim, muito aberta e muito sincera, sabe? Sincera a ponto de, tipo assim, isso aqui tá me incomodando, tipo, agora não quero conversar, agora não é hora. Desde o começo da nossa relação, a gente ficou noivo em 7 meses por isso, uma sinceridade absurda, desde o começo, de tipo, olha, desse jeito eu não gosto, assim não tá bom, isso aqui me incomoda, se você age desse jeito eu me sinto mal, como que a gente pode ajustar, como que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer. Desde o começo a gente agiu assim. De uma forma natural, né? De uma forma sem natural, pressão. Sim, e muitas conversas difíceis, assim, sabe? No começo da nossa relação, né, a gente até já comentou isso em alguns momentos, a gente tinha aquelas conversas que eram com aliança na mesa, né, amor? Sim. Assim, aliança na mesa. Você tem noção do que é isso? Conversa com aliança na mesa é tipo assim, olha, tá acontecendo uma situação e essa situação impacta o nosso futuro, sabe? Se a gente não resolver essa situação, isso aqui impacta o nosso futuro. Então você vai lá, coloca a aliança na mesa e fala assim, fulano, a gente vai conversar sobre isso, certo? A gente precisa encontrar um caminho que faça sentido pra nós dois. Porque se a gente não encontrar um caminho, eu não fico nessa relação. Porque isso aqui pra mim é inegociável. Isso aqui não está sendo entregue. E aí, como é que fica pra você? Como que a gente pode fazer pra flexibilizar? Será que eu que tô percebendo errado? Será que o que eu tô percebendo é a minha visão de mundo? Existe uma outra possibilidade? Não é aquilo de tipo, eu quero que isso aqui aconteça, tem que ser do meu jeito. Não é isso, gente. É uma conversa. Entende? Então você vai conversar, vai mostrar o teu ponto de vista e vai escutar o ponto de vista do outro. Mas a gente fez isso muitas e muitas e muitas vezes no nosso namoro e no nosso noivado, né? A ponto de, tipo assim, da gente... Teve momentos em que a gente teve que se questionar, tipo, então a gente vai casar nessa data mesmo? É isso? Porque tem certas coisas que precisam ser resolvidas, e se não for resolvido, às vezes não cabe casar nessa data. Às vezes cabe a gente pegar e adiar um pouco mais, né? Então, por exemplo, eu queria muito uma festa de casamento, o Thiago morria de medo de ficar devendo. Né? Então, assim, esse aí foi dos exemplos mais fáceis que a gente teve que passar. Mas era isso, de tipo, chegou um ponto em que eu disse pra ele, olha, eu vou ficar o resto da minha vida insatisfeita e infeliz de não ter comemorado essa data que é tão importante. E eu não sei como é que eu vou lidar com isso, né? Então, assim, eu gostaria que você flexibilizasse o teu medo de ficar devendo em nome de um desejo que é muito grande meu. Eu sei o quanto é ruim pra você ficar devendo, o quanto que isso te atormenta. Mas eu estou disposta a ficar devendo pra realizar um sonho meu. E aí, assim... pensa, analisa, vê o que faz sentido pra você. E aí a gente, resumindo, a gente fez a festa de casamento, foi maravilhoso. Aí a gente saiu da festa de casamento sem dever um centavo e com dinheiro no bolso, né? E ainda viajamos. E ainda viajamos, graças a Deus, graças a Deus. Deus foi muito bom com a gente. Mas enfim, tá vendo? De conversar, de flexibilizar, dizer a tua visão e falar pro outro, deixar aberto pro outro dizer aquilo que faz sentido. Tá fazendo sentido, gente? Se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aqui, tá? Que a gente vai respondendo. Vou passar pro Thiago agora. Então, gente, é isso. Eu falo assim que quando há respeito mútuo, né, vai ter relações
respeito mútuo, quer dizer, perdão, respeito mútuo estabelece relações saudáveis. Então, assim, é importante você se posicionar para o outro. É importante que você seja firme naquilo que você, no seu propósito, né? Principalmente quando você identificou, principalmente quando aquilo te incomodou. Porque é muito importante que você se conheça. É muito importante que você se posicione. E que você fale e que você seja firme. Porque aí às vezes você vai lá, fala com a pessoa e o que acontece? A pessoa volta a fazer a mesma coisa. E você deixa quieto. Você não é firme, você não é na firme. tua decisão. Então é importante que você coloque, né, que você seja firme nas suas posições, que você se posiciona de uma maneira respeitosa, equilibrada. Olha, eu não gostei, isso me trouxe incômodos. Só que, gente, isso não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. É para ambos. Ambos têm que se respeitar e respeitar as ideias. E chegar a um resultado que fica bom para ambos, entendeu? Então, igualzinho eu falei, existem diferentes tipos de personalidades, né? E que você tem que saber quando ser rígido, quando ser firme, quando usar do diálogo de um modo tranquilo, suave, tá? Eu vou dar um exemplo. Se você sempre atende ligações de algum amigo ou amiga sua ali pelas 11h30 da noite, pelas 23h30 horas da noite, e na hora que você vai saber o teor do assunto, aquilo não é relevante e você estava dormindo, só para ficar falando ou fofocando, alguma coisa assim nesse sentido, e isso tá te incomodando, você ou você fala para a pessoa, ou você simplesmente não vai atender aquele telefone mais. Isso é uma forma de você colocar os limites. Tá? Usando esse exemplo do Thiago, eu acho sempre interessante que você primeiro sinalize pra pessoa. Sim. Pra que a pessoa entenda. Porque assim, uma coisa é você agir do jeito que você acha melhor e a pessoa ela tem que desvendar o que aquilo quer dizer, entendeu? Sim. Então assim, a pessoa te liga todo dia 11h30 da noite, fica lá naquele falatório na sua cabeça, você já tá dormindo cansada. Aí se você não fala pra pessoa, tipo assim, amiga, deixa eu te falar, você tem me ligado aí quase que todo dia às 11h30 da noite, isso aí pra mim é ruim, eu tô aqui em casa com as crianças, já dormindo, tá pesado pra mim. Vamos achar um outro, eu adoro conversar com você, não é esse o ponto, mas vamos achar um outro momento em que você possa me ligar? Pode ser? Aí se a pessoa fala assim, nossa amiga, desculpa, né, achei que esse horário era bom pra você, porque eu vou dormir 3 horas da madrugada, então pra mim 11h30 tá meio-dia ainda, mas agora que você me falou, eu entendi, não vou te ligar mais nesse horário, né? Aí, da próxima vez, aí você fala assim, então beleza amiga, da próxima vez que você me ligar 11h30, ó, eu não vou atender, tá? Não se faz de louca. Tá vendo? Rola até uma brincadeirinha. Não se faz de doida, mulher. Não vou te atender, amiga. Pronto. Aí na próxima vez que ela ligar, você não vai atender. No dia seguinte você fala assim, amiga, você me ligou de novo, hein? Posso te ligar que horas hoje? Que hora que você tá disponível? Entende? Não precisa ser tudo tão pesado, gente. É claro que, por exemplo, na hora que você coloca um limite desse, você fala assim, amiga, não fica me ligando. A mesma história, né? Não fica me ligando de noite, porque tá muito tarde, tô aqui com as crianças cuidando, não sei o quê. Você tá acordando minha casa inteira, porque quando você liga, e a pessoa fala assim, nossa, mas você não gosta de mim, você me odeia, você é uma péssima amiga, porque eu tô precisando falar com você, eu tô precisando da sua ajuda, do seu apoio, você tá se negando a me ajudar. Você percebe que a pessoa tá sendo desproporcional? Aí, gente, a gente entra numa relação que não é uma relação saudável.
Entende? Então, sentir esse limite das coisas, isso aí você vai ter que ir passando por um filtro interno. A terapia pode te ajudar muito nisso, né? Sim. Porque a terapia ajuda a gente a calibrar essas relações. Às vezes você tá acostumada a sempre estar nessa posição. Ou eu faço, se eu não fizer, a pessoa vem com chantagem emocional. Aí a pessoa diz que eu odeio ela, que eu sou a pior pessoa do mundo, porque por que eu não disse antes que eu odiava ela? Porque acabou agora a nossa amizade, mas aí no dia seguinte a pessoa já tá te chamando de novo. Então, assim, às vezes você tá acostumada a lidar com chantagem emocional. Então, você precisa se fortalecer, você precisa entender que existem padrões mais saudáveis pra se viver, né? Então, aí a terapia pode te ajudar nesse sentido. Mas, vê se faz sentido isso pra vocês. A gente precisa entender o que a gente tá sentindo, processar o que a gente tá sentindo, sinalizar pro outro, esperar a resposta do outro e ir ajustando a partir de então. Acho que esse é o panorama geral de como que você faz pra colocar limites. Porque a gente quer colocar limites sem destruir relações. O ponto aqui não é vamos destruir todas as relações, não é isso. É colocar limites, manter as relações, mas que as relações sejam cada vez mais saudáveis, que todo mundo possa falar não em paz. Entendeu? Não quero, não posso, dessa vez não dá. E tranquilo, com paz no coração, sabe? Certo? Ó, Samara colocou aqui, faz sentido, que bom. Gente, diz pra mim quem tá aí. Diz pra mim se fez sentido. Clica aqui no coraçãozinho pra gente saber que fez sentido pra vocês. Nós estamos encerrando a live. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode colocar aqui que ainda dá tempo da gente responder, tá bom? Vou dar os recados finais aí pra vocês. A live vai ficar gravada aqui no Instagram. Daqui 24 horas estará disponível no YouTube pra você assistir acelerando o vídeo, pra você assistir com maior conforto, certo? Daqui a 15 dias nós temos de novo uma live. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas amanhã pra você dar alguma sugestão de tema, tá? Ou você pode me mandar no direct também, tipo, Tamires, fala desse tema aqui, gosto desse tema aqui, fala disso. Ah, legal, vocês estão falando que tá maravilhoso. Vou tirar um print aqui de vocês, pra poder depois colocar que vocês gostaram. Gratidão imensa, Samara, Rafa, Camille, que estão aqui falando que fez sentido, que foi maravilhoso. Falar não em paz foi ótimo. Legal, que fez sentido. Muito obrigada, muito obrigada. A gente fica muito feliz de contribuir de alguma forma, de dar a nossa contribuição pro mundo, né, através das lives, trazendo um pouco aí de percepção, de consciência, de repente diferente daquilo que vocês estão vivendo. A gente, sempre que a gente fala aqui com vocês, a gente aprende muito também, né? Então, pra gente também é muito importante estar aqui. A gente desenvolve a nossa habilidade, né, de comunicar sobre esses temas que muitas vezes são tão difíceis de falar. E é isso, espero que você consiga colocar limites nas suas relações. Lembre-se, não é do dia pra noite, tá bom? Sim. Aos poucos você vai ganhando essa habilidade, vai tentando que em algum momento vai dando tudo certo, tá? Se precisar do nosso apoio, conta com a gente, chama no direct que a gente vai conversando sobre esse tema. E se for o caso, a gente te acompanha através de um processo de terapia, tá bom? E não deixar de agradecer também as pessoas. E, pessoal, a gente também não pode deixar de agradecer as pessoas que nos enviam suas mensagens, né, de apoio e falando, né, que foi ótimo e Sim. que tá fazendo sentido na vida e que tem alguns pontos que as coisas estão mudando. Sim. Então isso deixa a gente muito feliz e é uma gratificação enorme pra gente, tá bom? Com certeza, gente. Então é isso. Muito obrigada. A gente vai encerrando por aqui. É sempre um prazer estar com vocês. Sim. A gente se encontra daqui a 15 dias. Um beijo. Tchauzinho.